O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beber algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuser as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. 25 de abril, festa do evangelista São Marcos. E os evangelhos, nós sabemos, são obra do Espírito Santo que confiou e assistiu 4 pessoas para escrever as memórias da vida de Jesus, para todas as comunidades cristãs soubessem e não esquecessem a vida, a doutrina e a obra de Jesus. Então, os evangelhos são a história de Jesus, não tanto no sentido histórico como nós entendemos, mas uma história do projeto de Deus que quer salvar a humanidade por meio de Jesus, único Redentor, Salvador da humanidade. E São Marcos nós o conhecemos como o segundo evangelho na série dos 4, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. O de São Marcos é o mais breve, mais catequético. Talvez foi o primeiro a ser escrito. E o evangelho que hoje a liturgia coloca de São Marcos fala das últimas presenças de Jesus aqui no nosso mundo. Logo depois da ressurreição, juntou os apóstolos, fez a eles as últimas recomendações, deu a ordem a eles para se espalharem no mundo afora, pregando a bela notícia que Deus ama todos os homens e quer salvá-los, e que o Salvador é Jesus Cristo, e se salva quem acredita nele e na palavra dele. E depois Jesus completou a obra que o Pai lhe confiou sobre a terra e voltou para o céu, levando à nossa humanidade esta novidade. O corpo humano, o de Jesus, entrou também no céu, dando início
ao que será para toda a humanidade. E a segunda pessoa que eleva o corpo humano para o céu, nós sabemos, nós católicos, é Nossa Senhora, pelo dogma da Assunção de Nossa Senhora. O evangelista São Marcos, que nós chamamos Marcos, mas ele tem dois nomes, João Marcos. João é um nome da língua hebraica e Marcos da língua latina. Estes dois nomes, porque o Israel era dominado pelos romanos e muitos nomes da língua latina de Roma eram transmitidos aos filhos também, como acontece nas dominações, na colonização. João Marcos. E João Marcos era da família a quem pertencia o lugar onde Jesus instituiu e celebrou a primeira missa, o cenáculo, naquele que nós chamamos Quinta-feira Santa, e na casa de Marcos. Acho que é uma família bastante rica para ter uma casa muito grande, e a família de Marcos cedeu a Jesus o salão lá em cima para celebrar a última ceia. Depois que terminou a ceia, Jesus, sabemos, saiu e foi na horta de Getsemani, cuja propriedade era da mesma família de Marcos, e foram lá no Horto dos Oliveiras. E o jovem Marcos, acho que era adolescente ainda, acompanhou os apóstolos até a Horta das Oliveiras, onde tinha uma casa com aquela máquina para pisar e exprimir as oliveiras para produzir óleo, azeite. Naquela noite Jesus foi preso. Naquele barulheira de soldados que gritavam tocha de noite, o jovem entrou naquela casinha aí, acho que caiu no sono. Ouvindo aquele barulho, saiu, se enrolou no lençol e saiu. Os soldados, quando viram na luz das lanternas este jovem com um lençol, que parecia um fantasma, correram atrás dele, mas ele largou o lençol e fugiu. Era Marcos. Depois da ressurreição, etc., ele naturalmente seguiu a linha dos apóstolos. Em primeiro lugar, ele foi discípulo do tio dele, que era o grande apóstolo São Barnabé. Quando São Barnabé foi chamar Paulo e junto começar a pregação apostólica, Barnabé levou também o jovem parente nesta pregação para a ilha de Cipro. Na segunda viagem, São Paulo quis galgar montanhas, uma viagem bastante fatigosa, mas o jovem Marcos não quis sair, teve medo. Aí São Marcos, que nós chamamos São Marcos agora, perdeu a chance de acompanhar Paulo. Quando, porém, Paulo foi preso lá em Roma, ele mandou chamar Marcos e ficou discípulo de Paulo lá em Roma. Depois Paulo foi martirizado. Entretanto, tinha chegado também São Pedro em Roma. Aí São Pedro
pegou Marcos e o assumiu como próprio discípulo. Então Marcos foi discípulo de Paulo e de Pedro. Digo todo este pormenor para nós entender porque ele sabia tantas coisas, porque conviveu com os apóstolos. E depois que São Pedro aproveitou da presença dele, vendo que a vida de Pedro estava se tornando perigosa na perseguição de Nero, do imperador Nero, aí achou por bem dar a Marcos uma chance para ele aproveitar de tudo aquilo que tinha aprendido. E Pedro mandou Marcos para o Egito, para ser primeiro bispo de Alexandria, grande cidade de Alexandria, lá onde foi martirizado e sepultado. No XV século, antes que os muçulmanos invadissem todas aquelas terras cristãs, a República de Veneza da Itália, que tinha um porto importante na Alexandria, pegou o corpo de Marcos e o levou para Veneza e se tornou padroeiro da cidade de Veneza, a República de São Marcos. E na cidade de Veneza, na redondeza, está tudo cheio de o leão de São Marco. Leão porque é o símbolo evangélico de Marcos, representado com o leão. Estes são os dados para nós saber a vida deste evangelista que estamos comemorando. Agora, caríssimos irmãos, Marcos nos entregou este evangelho, muito curtinho, o essencial, e nós temos de agradecer a ele que não deixou cair as notícias que ele sabia de primeira mão, porque conviveu com os apóstolos, com Jesus. Nós agradecemos a ele, mas ao Espírito Santo que se serve destas pessoas para nos deixar a belíssimas memórias da vida de Jesus, nosso Redentor e Salvador. O que nós podemos fazer agora é só ler, só agradecer. Agora é necessário usar, porque Marcos escreveu o evangelho dele não para ser colocado numa prateleira, mas para ser lido, meditado e vivenciado. O evangelho é a bela notícia para todos. É um pormenor interessante da vida dele, que o evangelho o escreveu não tanto pelos judeus, como vai fazer Mateus, o outro evangelista, mas Marcos se preocupou de escrever o evangelho sobretudo para os pagãos, e, em modo particular, para os romanos. Ele que tinha vivido em Roma, que escrever o evangelho para os cristãos de Roma soubesse de notícias diretas o que era Jesus, o que fazia, o que dizia. Este é preciosíssimo, então, o evangelho dele, que conclui-se com a declaração de fé do centurião, do oficial do exército de Roma, que estava no Calvário. Quando Jesus expirou, este pagão, soldado romano, saiu com uma declaração de fé importantíssima que conclui o Evangelho de São Marcos. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Uma declaração de fé incrível pela boca de um pagão, pela boca de um romano. É claro que isto era uma espécie de homenagem que Marcos fazia aos cristãos de Roma. E nós temos, portanto, de proclamar, como Marcos faz na conclusão do Evangelho, verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. E sobre esta fé que nós fundamentamos tudo aquilo que
evangelista São Marcos nos deixou no Evangelho. Ele que era bem conhecido e morador daquele lugar em que nasceu a missa que nós estamos celebrando. Aquele lugar em que ele convivia com os primeiros cristãos. A mãe dele, Maria, era com certeza uma daquelas mulheres que acompanhavam Jesus até o Calvário, ficou fiel ao lado de Jesus. Uma família que teve este privilégio de conhecer, de amar e de conviver com Jesus. São sinais emblemáticos para dizer como Deus desce do céu e faz parte do nosso convívio, faz parte da nossa família. E nós agora fazemos parte da família de Jesus. Acreditemos então neste Jesus como Marcos ele nos apresenta. Ele de verdade o Filho de Deus e Filho de Maria, mãe dele. Ele de verdade o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele de verdade ressuscitou. Ele de verdade levou a sua doutrina e a sua mensagem, Evangelho, para o mundo inteiro através dos apóstolos e dos evangelistas. E nós somos os herdeiros desta belíssima riqueza. O Evangelho chegou a nós 2000 anos depois e nós estamos vivendo este Evangelho. Vamos concluir a nossa vida, como Marcos a concluiu, só no momento em que, deixando esta terra, esta peregrinação, nós vamos começar a conviver com aquele Jesus, o Filho de Deus, morto e ressuscitado, que nos deu a vida e, esta vez, a vida eterna. Que esta vida eterna seja como a meta da nossa existência, alimentemos a nossa esperança, vivendo conforme o Evangelho de São Marcos, que é a garantia mais clássica para nós não perdermos o caminho que é único, que é Jesus, para chegarmos a esta glorificação em que São Marcos já está aguardando a nossa chegada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.